Tá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Dom Bosco. Meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos, eu sou tenente do Exército, trabalho no Exército desde 2012 e eu sou membro do Centro Dom Bosco desde fevereiro de 2017. Tá? E eu preparei essa fala aqui e eu realmente, até hoje à tarde, não sabia muito bem como que isso ia acabar. Tá? Mas eu estou bem animado, bem empolgado para falar desse assunto e eu espero que vocês se divirtam bastante também. Eu acho difícil que alguém tenha entrado em contato com o Chesterton, né, por alguma obra completa que tenha lido. O Chesterton leu um livro completo, ou por algum dado da biografia do Chesterton, né, mas o mais provável é que todo mundo aqui tenha ouvido falar de Chesterton pela primeira vez por conta de uma frase que escutou e falou assim, caramba, essa frase faz realmente todo sentido. Né? Então eu separei alguns desses exemplos aqui para vocês. Né? Uma coisa morta pode seguir a correnteza, mas só uma coisa viva pode contrariá-lo. Outro, o casamento é um duelo mortal que nenhum homem honrado deve rejeitar. Chegará o dia em que teremos que provar que a grama é verde. Grandes verdades podem somente ser esquecidas, mas nunca podem ser falsificadas. Mas agora já entrando no assunto, né? Quem aqui já leu alguma coisa do Chesterton sabe que é muito difícil ler um livro dele, né? Porque tem muitos paradoxos, ele faz muitas referências a autores que a gente não conhece, porque são autores da época dele. E é uma tentação você ficar lendo o texto, ver a referência, o que é, aí volta para o texto, e você acaba se perdendo. Não é muito fácil ler Chesterton, né? E eu também não sou nenhum especialista, tá? Então já queria deixar isso aqui claro, para caso vocês saírem decepcionados daqui, caramba, não foi nada que eu esperava. Eu não sou nenhum especialista na obra do Chesterton. A primeira vez que eu ouvi falar nele foi em 2016, eu estava no meu último ano da MAN, e foi esse livro aqui, O Homem Eterno, tá bom? E eu lembro que eu tentava ler o livro e não aproveitava quase nada dele, né? Tentava ler mais um pouquinho e não aproveitava quase nada, até o momento que eu resolvi abandonar e falar, não, daqui a algum tempo eu volto a ler isso daí, porque realmente não está saindo nada que me ajude. Mas talvez em algum momento depois, não sei, 2 anos depois, no ano seguinte, eu tentei entrar em contato com outra obra que para mim foi muito mais confusa, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, né? Quem aqui já leu alguma coisa do Engels, principalmente nesse livro, quando ele trata da família, já sentiu nojo das coisas que ele escreveu, né? Então, é porque a concepção que ele faz da família, do Engels, né, é uma concepção darwinista. Então, o que ele fala da família pré-histórica ou de qualquer outra configuração social pré-histórica, na verdade, não é sobre o homem pré-histórico, sobre o qual a gente não conhece quase nada. Mas ele parte da observação dos macacos. Bom, se os macacos se comportam assim, é porque o homem pré-histórico também se comportava assim. E isso está bem claro nos textos dele, né? E, bom, eu separei aqui um trecho aqui para vocês perceberem do que é que eu estou falando. Um animal tão sem meio de defesa como aquele que se estava tornando homem porque era o animal em evolução até tornar-se a espécie humana, pôde sobreviver em pequeno número, inclusive numa situação de isolamento, em que a forma de sociabilidade mais evoluída era o casal, forma que Westermarck, baseando-se em informações de caçadores, atribui ao gorila e ao chimpanzé. Mas para sair da animalidade, para realizar o maior progresso que a natureza conhece, era preciso mais um elemento: substituir a falta de poder defensivo do homem isolado pela união de forças e pela ação comum da horda. Partindo das condições conhecidas em que vivem hoje os macacos antropomorfos, seria simplesmente inexplicável a passagem à humanidade. Esses macacos dão-nos mais a impressão de linhas colaterais desviadas em vias de extinguir-se e que, no mínimo, se encontram em processo de decadência. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a configuração onde você tem um macho e uma fêmea é uma coisa pouquíssimo evoluída. E o animal, né, o macaco, ele seria muito indefeso quando comparado com outras feras. Então, como é que seria possível o progresso onde você só tem um macho e uma fêmea para se defender? Quando você precisaria de muito mais gente. E ele diz o quê? Que a evolução ela só aconteceu quando a família, muito entre aspas aqui, né, o macaco macho e a macaca fêmea, cederam lugar à horda. E aí a gente tem que se perguntar, mas o que é a horda que ele está falando, né? Então, a horda para o Engels é aquela configuração no reino animal onde todos os machos se dão em casamento com todas as fêmeas, não importando nenhuma relação de consanguinidade. Então, por exemplo, seria uma tribo onde o pai tem relações sexuais com a filha, onde um irmão tem relações sexuais com seu irmão, tá bom?
E aí, o que ele diz aqui, né? O que significam relações sexuais sem entraves? Significa que já não existiam os limites proibitivos vigentes hoje, ou numa época anterior para essas relações. Não só na época primitiva, irmão e irmã eram marido e mulher, como também hoje, em muitos povos, é lícito o comércio sexual entre pais e filhos. Então, percebam como que isso é altamente sugestivo. Ele diz que a espécie humana ela só evoluiu quando a família deu lugar à horda, e a horda seria essa configuração onde não há entrave para as relações sexuais. Um pai poderia ter relação sexual com uma filha. Bom, e se a evolução deve continuar, o que precisa acontecer? Mais uma vez, a família precisa ceder lugar à ordem, né? Se a família ceder lugar à ordem, a evolução vai continuar. Isso aqui é altamente sugestivo. Qualquer pessoa que lê isso vai intuir que essa é a resposta que ele quer dar, né? Para a gente conseguir forçar mais uma vez a evolução da espécie humana, a gente precisa acabar com a família e começar a ordem. E aí tem vários problemas que eu apontei para vocês aqui, o principal deles é a questão do homem pré-histórico, né? Então, o homem da pré-história, ele não é um macaco. O homem da pré-história era um homem muito parecido com a gente, só que a gente não sabe quase nada sobre ele porque ele não deixou nada, deixou umas pinturas nas cavernas, mas isso é muito pouco para dizer que ele era igual ao macaco. Então, quando ele fala aqui da horda, isso não aconteceu. A gente pode verificar isso no meio animal, mas o meio animal não tem família, como a gente tem. Tá bem? Então é uma afirmação meio louca, né? E aí, depois que eu li isso daqui, eu percebi que, na verdade, eu tinha aproveitado alguma coisa do Homem Eterno, porque parece que em algum momento o Chesterton está respondendo o Engels na questão do Homem Eterno, né? Principalmente quando fala do homem pré-histórico e da questão da família. Então, em algum trecho do Homem Eterno, eu não vou ficar pegando o livro, porque senão eu vou me perder igual eu fiz da primeira vez. Um inventor pode avançar passo a passo na construção de um avião, mesmo que esteja apenas fazendo experiências com varas e sucatas de metal no seu quintal. Mas ele não pode observar o elo perdido evoluindo no seu quintal. Se ele tiver cometido um erro em seus cálculos, o avião os corrigirá caindo contra o solo. Mas se tiver cometido um erro sobre o habitat arbóreo do seu ancestral, porque o Engels dizia que os homens viviam nas árvores, né, para poder não serem devorados pelas feras, se tiver cometido um erro sobre o habitat arbóreo do seu ancestral, eles não verão o seu ancestral arbóreo caindo da árvore. Ele não pode manter o homem das cavernas como um gato no quintal, de observá-lo para saber se ele realmente pratica canibalismo ou se ele conquista sua parceira com base nos princípios do casamento por captura. Ele não pode manter uma tribo de homens primitivos como uma matilha de cães de caça e notar em que medida eles são influenciados pelo instinto da horda. Então aqui ele trata da questão da horda também e do homem primitivo. Eu pensei, nossa, tudo a ver. Será que o Chesterton tentou responder o Engels quando escreveu O Homem Eterno? E por isso que eu tentei chamar, que não sei se alguém aqui viu no site do CDB, está escrito lá, né? O nome da palestra é Chesterton, Engels e a família, porque eu tentei fazer uma contraposição com a família no meio, de um lado o Chesterton, do outro lado o Engels, né? Mas depois eu acabei vendo que os ataques eram muito maiores do que isso, eu resolvi suprimir, deixar outras pessoas fazendo os seus ataques também, né? Bom, e como eu falei para vocês, a gente não tem nenhuma prova de que a coisa realmente aconteceu assim, porque o que ele observava na natureza, na horda, eram os macacos, não era um homem primitivo. Mas ainda que fosse assim, que houvesse uma coisa tão louca como a horda, teve um momento em que a família começou. E aí o Chesterton segue no Homem Eterno. Então veio o momento em que o homem decidiu proteger e guiar o que ele havia criado. Então ele se tornou líder da família, não como um valentão com um grande tacape para bater nas mulheres, mas antes como um homem respeitável, tentando ser uma pessoa responsável. Ora, tudo isso pode ser perfeitamente verdadeiro, pode até ter sido o primeiro ato da família. E ainda assim seria verdadeiro que então o homem pela primeira vez agiu como homem, e por conseguinte pela primeira vez se tornou o homem inteiro. Então vejam, é dentro da família que o homem aparece por inteiro, né? Então se aconteceu uma coisa como essa, numa hipótese absurda de que realmente a ordem existiu, e houve um tempo em que os pais tinham relações sexuais com os filhos, em algum momento isso parou, e na hora que isso parou, pela primeira vez apareceu a família. Tá bom? Pô, quem aqui frequenta a faculdade sabe que o Engels é um autor muito citado na faculdade. O Chesterton eu acho que é um autor nada citado. E nessa controvérsia sobre a família, a gente vê que quem ataca a família está sempre do lado das instituições. E quem defende a família tem sempre que fazer as margens. Dificilmente a gente conseguiria fazer uma palestra sobre essa no auditório de uma universidade lotada, né? Então a gente tem que fazer aqui, depois do dia de trabalho, depois da faculdade, a coisa ela acontece às margens, né? Mas não tem problema. Vocês vão lembrar que o Papa João Paulo II, ele estudou as questões da família na década de 80,
e ele convidou o cardeal Caffarra, que na época não era cardeal ainda, era um daqueles cardeais que assinaram a Dúbia sobre Amoris Laetitia, né, o cardeal italiano, e ele convocou esse cardeal para fundar um instituto pró-família, né, e convidou o cardeal para ser o primeiro presidente do Instituto Pró-Família. E aí o que o cardeal fez? Ele não sabia muito bem por onde que ele começaria, e ele escreveu uma carta para a irmã Lúcia, que era a vidente de Fátima, que ainda estava viva, né? E aí ele mandou na carta, eu queria alguma orientação, o que eu tenho que fazer, por onde que eu posso começar? E ele imaginou que essa resposta não viria. Ele escreveu a carta pedindo orações, mas ele em momento nenhum imaginou que a resposta voltaria. E o que aconteceu é que a resposta voltou. Ela escreveu uma carta de volta para ele, né? E olha o que ela disse na carta. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalha pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Então, depois de ver essa controvérsia entre o Chesterton e o Engels pela família, e com essa carta da irmã Lúcia falando que o confronto final entre o demônio e Deus seria pela família, daí que eu pensei em colocar, caramba, seria legal colocar uma aula como essa, de colocando do lado de Deus uma pessoa lutando pela família, alguém que a gente espera que um dia a gente chame de santo, né? O Chesterton tem uma causa de beatificação aberta, e lutando do lado do demônio, uma pessoa que a gente não tem a mesma esperança. Não sei se Engels vai ser canonizado, tudo leva a crer que isso não vai acontecer. Só que, como eu falei para vocês, depois de ler outros livros do Chesterton e até estudando a história do século XX, vocês vão ver que o ataque à família não se resumia a só o que o Engels falava, só o que os darwinistas falavam. Entravam os eugenistas, os socialistas. E aí depois eu mudei o título da palestra para Chesterton, Os Hereges e a Família, né, por conta desse livro aqui, que foi o primeiro livro que o Chesterton escreveu que teve grande vulto, né, ele tinha 31 anos de idade quando escreveu. Não era nem católico ainda, mas quem lê o livro parece que está um católico bem amadurecido conversando, mas ainda estava muito longe de se converter, faltavam bem uns 20 anos ainda, talvez. Mas depois eu acabei suprimindo também a parte que falava dos hereges e resolvi chamar só de Chesterton e a família. Tá bem? E agora vamos falar o seguinte, como que a gente pode começar a ler Chesterton? Tá? Feita essa introdução, essa declaração de amor, como que a gente pode começar a ler Chesterton? Então, normalmente o que as pessoas indicam, né? A ler aquela trilogia. Começa por ler Os Hereges, né? Que foi um livro onde ele escreveu respondendo a diversos intelectuais meias-verdades da época dele, sempre muito respeitoso com a pessoa, mas sempre também implacável com as ideias, né? Com as ideias erradas das pessoas. E é curioso ver que muitos dos adversários dele no livro, como o Bernard Shaw, eram amigos pessoais dele. Então era uma pessoa que sabia separar muito bem o erro da pessoa que dizia o erro. E quando ele acabou de escrever Os Hereges, alguém perguntou para ele, nossa, você é contra tudo, né? Mas afinal, no que é que você acredita? E aí, se sentindo desafiado, ele escreveu a Ortodoxia, né? Acho que 3 anos depois de escrever Os Hereges, ou 4 anos depois, não me recordo agora. E é um livro onde ele vai defender o pensamento dele. E ele fala que tudo aquilo que ele achava que era certo e que ele achava que ele tinha descoberto, nossa, eu descobri a verdade, assim que uma pessoa tem que viver. E ele descobriu que, na verdade, o cristianismo já pregava isso. Mas ainda assim também estava longe de se converter ao catolicismo. Ele foi anglicano por muito tempo. E por fim, a gente tem aqui O Homem Eterno, que já é um livro que ele escreve quando era católico. Tá bom? Então, quem quiser começar por essa trilogia, muito bem. Os Hereges, a Ortodoxia e O Homem Eterno. Eu já vi muitas pessoas também indicarem começar a ler Chesterton por esse livro aqui, O Pensador Completo, Mente Maravilhosa de Chesterton. E é um autor, acho que americano, que preside um instituto só sobre Chesterton. Eu já vi algumas vezes não sei se é na Sociedade Chesterton do Brasil, algum outro perfil do Instagram que trabalha com Chesterton, né? Mas eu queria propor um início diferente, tá? O livro do Chesterton que eu queria propor para a gente começar a estudar o pensamento dele é esse aqui, Tremendas Trivialidades. Tá? Então, isso aqui é uma coletânea de 40 crônicas que ele escreveu para um jornal, onde ele conta banalidades da vida dele. Tá? E o nome da primeira crônica é o nome do título do livro também, né? Tremendas Trivialidades. Então, eu vou ler aqui com vocês, eu vou mostrar por que eu acho que esse é um bom primeiro passo para começar a estudar o Chesterton. É bem pequenininho. Tremendas Trivialidades.
Era uma vez 2 meninos que viviam principalmente no jardim da frente, pois sua vila era de tipo projetado. O jardim da frente tinha aproximadamente o mesmo tamanho da mesa de jantar. Consistia em 4 faixas de cascalho, um quadrado de grama com alguns misteriosos pedaços de cortiça no centro e um canteiro de flores com uma fileira de margaridas vermelhas. Uma manhã em que brincavam nesse romântico local, um transeunte, provavelmente o leiteiro, debruçou-se sobre a cerca e entabulou uma conversa filosófica com eles. Os meninos, que chamaremos Paulo e Pedro, estavam pelo menos vivamente interessados no que dizia, pois o leiteiro, que era, devo dizer, uma fada, cumpriu seus deveres de Estado, oferecendo-lhes como de praxe qualquer coisa que quisessem pedir. E Paulo aceitou a oferta com uma brusquidão pragmática, explicando que sempre quisera ser um gigante que pudesse caminhar entre os continentes e oceanos e visitar o Niágara ou o Himalaia, em um passeio de fim de tarde. O leiteiro, tendo retirado do bolso de seu colete uma varinha, agitou-a de maneira apressada e negligente, e num instante a vila modelo com seu jardim em frente era como uma pequena casa de bonecas diante dos colossais pés de Paulo. Ele saiu caminhando com sua cabeça acima das nuvens para visitar o Niágara e o Himalaia. Mas, quando chegou ao Himalaia, descobriu que era bastante pequeno e sem graça, como um pequeno monte de cortiça no jardim. E quando chegou ao Niágara, viu que não era maior do que a torneira aberta no banheiro. Ele caminhou ao redor do mundo por vários minutos, tentando encontrar algo realmente grande e achando tudo pequeno, até que de puro aborrecimento deitou-se sobre 5 ou 6 pradarias e adormeceu. Infelizmente, sua cabeça estava logo ao lado da cabana de um caipira intelectual, que saiu naquele momento com um machado em uma mão e um livro de filosofia neocatólica na outra. O homem olhou para o livro e em seguida para o gigante, e a seguir para o livro novamente. O livro dizia: pode-se afirmar que o maior do orgulho consiste em estar fora da proporção com o universo. Então o caipira pôs de lado o livro, pegou seu machado e, trabalhando 8 horas por dia por aproximadamente uma semana, cortou a cabeça do gigante, e esse foi seu fim. Essa é a dura, porém salutar história de Paulo. Mas Pedro, curiosamente, fez o pedido inverso. Disse que sempre quisera ser um pigmeu de cerca de meia polegada, e é claro que imediatamente se tornou um. Quando a transformação acabou, ele se encontrou no meio de uma imensa planície coberta, com uma alta floresta verde, e acima da qual, a intervalos estranhos, se levavam árvores, cada uma com uma copa semelhante ao sol em pinturas simbólicas, com gigantescos raios prateados e um enorme centro de ouro. No meio dessa pradaria, erguia-se uma montanha de forma tão romântica e impossível, e mesmo assim de uma predominância e altura tão sólidas, que parecia algum incidente do fim do mundo. E ao longe, no horizonte, via-se o limite de outra floresta, mais alta e ainda mais misteriosa, de uma terrível cor carmim, como uma floresta eternamente em chamas. Pedro partiu em suas aventuras através daquela planície colorida, e até agora não chegou ao fim. Então, qual que é a história aqui? 2 crianças, né? Uma que faz um pedido para ser extremamente grande, e essa ela acaba por ver tudo no mundo muito desinteressante. E a outra que faz o pedido inverso, ela pede para ser muito pequeno, e como ele é muito pequeno, tudo no mundo é muito interessante para ela. E aí o Chesterton vai dizer que ele, nessa história, se identifica com Pedro, que pediu para ser pequeno e começou a ver tudo como grande, né? E é por isso que a gente vê aqui no Chesterton, qualquer coisa para ele é muito maravilhosa. Porque é do ponto de vista dele, ele vê a coisa comum, para ele é extraordinária. E aí começa aqueles paradoxos, né, do Chesterton. Como é que a coisa ordinária vai ser extraordinária? É porque ele se faz pequeno, tá bom? Então, fazendo-se pequeno, Chesterton vai começar a ver que tudo no mundo que é comum é uma coisa extraordinária. Vou sentar-me e deixar que as maravilhas e aventuras pousem em mim como moscas. Há muitas delas, garanto. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Tá bem? Então, quando Chesterton trata de alguma coisa extraordinária, o que ele imagina extraordinário não é nada muito grande, muito fora do comum. É o contrário, a coisa comum para ele é extraordinária. E quando a gente fala em família, em coisa comum, qual é a frase do Chesterton que a gente lembra? A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. Não é? Pensou em Chesterton, pensou em coisa extraordinária, pensou em coisa comum, a primeira coisa que vem à cabeça é isso aí, né? A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com uma mulher comum, seus filhos comuns. Tá? Mas a gente vai ver que para o Chesterton, isso, sendo comum, sendo banal, sendo trivial, de modo algum é uma coisa sem graça, insossa. Tá? É uma coisa maravilhosa para ele. Então, o centro da palestra é isso daqui, né? Tentar entender o que é que o Chesterton quis dizer com essa frase, né? Coisa mais extraordinária do mundo
é um homem comum ou uma mulher comum com seus filhos comuns, porque isso é a família, né? Isso que seria a família comum, tá bem? Então, a coisa mais extraordinária do mundo, que é a família, ela é composta pelo homem comum, a mulher comum, os filhos comuns ou a educação dos filhos comuns, tá bem? O lar, a propriedade privada, e o matrimônio, tá bem? E colocando agora de volta naquela batalha entre Deus e Satanás, o que é que Satanás fez para corromper esses mesmos 5 pontos que Chesterton identifica como que compõem a família? Então ele transformou o homem comum no imperialista, que é o homem de negócios. Ele transformou a mulher comum na feminista. Ele retirou a autoridade dos pais para educar os filhos. Ele aboliu a propriedade privada pela ascensão do socialismo e do capitalismo também. Esse é outro problema, né? Quem lê Chesterton vê que ele ataca muito mais o capitalismo do que o socialismo. Você pode até pensar que é um cara de esquerda, mas eu acho que as coisas que ele fala faz muito sentido, principalmente na questão da propriedade privada. E o 5º ponto, que era o matrimônio, foi corrompido pela ascensão do divórcio, tá bem? Então, isso que a gente vai ver agora, esses 5 pontos, principalmente os 3 primeiros. O homem, ou o erro acerca do homem, a mulher e o erro acerca da mulher, e o erro acerca da educação dos filhos. Tá? Os outros 2, sobre a propriedade privada e sobre o divórcio, eles vão entrar como consequência desses 3 primeiros pontos. O livro que eu vou usar aqui para ajudar a gente é esse aqui, O que há de errado com o mundo. Tá? Então, não sei se foi propositalmente, mas o livro está dividido assim, né? Tem aqui, capítulo 2, o imperialismo ou o erro acerca do homem. Parte 2. Parte 3, o feminismo ou o erro em relação à mulher. E parte 4, a educação ou o erro em relação à criança. Tá? Então, são esses 3 pontos que a gente vai ver agora. Então, começando pelo primeiro, o erro acerca do homem. Então, o que ele colocou aqui no capítulo, né, que o erro acerca do homem é o imperialismo. E eu acho que o imperialismo não é uma palavra que a gente está muito acostumado, né, aqui no nosso vocabulário no Brasil. Só que como Chesterton escreveu isso no início do século passado, e o Império Britânico estava se tornando tão grande que dizia-se que o sol nunca se põe no Império Britânico, eu acho que para ele era uma coisa mais familiar, né? Então, as pessoas naquela época falavam muito da força do Império Britânico, de como que ele era forte, como que ele era grande, vigoroso, mas o Chesterton discordava disso, porque ele dizia que não adianta nada, o Império está muito forte, as extremidades estarem muito fortes, e o coração do Império está doente. E ele fala no livro, o Império com o coração falhando, sentir-se especialmente orgulhoso de suas extremidades, não me parece fato mais sublime do que um velho dandy com o cérebro falhando, sentir-se orgulhoso das próprias pernas. E mesmo com uma pretensão patriótica, o Chesterton tem uma crítica sobre o imperialismo. Ele diz a seguinte, é a tentativa de um país europeu criar um tipo de falsa Europa, a qual seja capaz de dominar, oposto à verdadeira Europa, que ele só pode compartilhar. É querer viver com seres inferiores a si. Então, num primeiro momento, você vê o seu país envolto em diversas guerras e vencendo todo mundo no exterior, pode parecer ser coisa muito legal, né? Mas eu acho que essa frase, como ele acaba, essa última citação dele, ela revela muito do que ele queria dizer. É querer viver numa falsa Europa onde você não pode compartilhar, mas só pode viver com pessoas, ou melhor, com nações que são inferiores à sua. Tá? Então, esse que é o erro do imperialismo. É quando um vício que gera no homem e que faz ele querer o tempo todo ser melhor do que os outros. Tá bom? E eu vou explicar isso daqui melhor para vocês. Porque para o Chesterton, havia uma coisa muito sagrada entre os homens que ele chama de camaradagem, né? Que é uma coisa que os homens devem compartilhar entre si. Tem a ver um pouco com a natureza decaída, as misérias, tá bem? Então, colocando de um lado a camaradagem, que é aquilo que você pode compartilhar, essa pretensão de querer ser o tempo todo melhor, ela parece ser muito como uma agressão, a camaradagem, né? Então, para o Chesterton, essa aqui é a coisa sã do homem, né? Essa aqui é a parte sã. Se o homem doente é o imperialista, o homem são é o homem camarada. Tá? Mas vamos tentar definir agora o que é essa camaradagem. Todos a apreciamos, mas quando começamos a falar sobre ela, quase sempre dizemos bobagens, principalmente porque supomos-la uma questão mais simples do que de fato é. Então existem 3 elementos aqui para o Chesterton que distinguem a camaradagem. A primeira, a camaradagem põe os homens sob a mesma condição. Então, está todo mundo sob o mesmo céu, estamos todos a bordo do mesmo barco e todo mundo é herdeiro do pecado original. Então, nesse sentido, não existe homem melhor do que o outro.
porque a natureza de todos é igual. A camaradagem, segundo ponto, é essencial ao homem. Qualquer homem que não esteja em total situação de isolamento, vê em outro homem um camarada. Não precisa ser um grande amigo, mas alguém que partilha das mesmas experiências que ele. Então, eu faço essa experiência direto, né? Graças a Deus agora meu time está indo muito bem no campeonato e eu posso me dar o luxo de falar de futebol o tempo todo. Se eu tô, sei lá, no Uber e o motorista comete o erro de falar para mim: ei, você tá bem? E eu começo a puxar assunto, né? Eu não conheço aquele cara, nunca vi na minha vida, mas a gente tem alguma coisa em comum, tem um interesse pelo futebol em comum, ou pode ter interesse por política, qualquer outra coisa. A gente não é necessariamente amigo, mas a gente compartilha de tantas coisas que acaba surgindo alguma coisa, né? Que ele chamou de camaradagem. Não é amizade ainda, mas já é alguma coisa que a gente tem em comum. E o terceiro ponto é a qualidade do tempo. A insistência no corpo e a sua indispensável satisfação. É por isso que a camaradagem costuma acontecer no bar. E ele vai dizer: é uma clamorosa confissão da fraqueza de toda a carne. Nenhum homem deve colocar-se acima das coisas que são comuns a todos os homens. Esse tipo de igualdade deve ser corporal, grosseira e cômica. Não só estamos todos no mesmo barco, como estamos todos mareados também. E aqui eu não consigo seguir, pessoal, sem usar o exemplo do próprio Centro Dom Bosco. Então, eu falei para vocês que eu entrei no Centro Dom Bosco como membro em fevereiro de 2017, mas em dezembro de 2016 já frequentava aqui. E, eu não lembro de uma semana em que a gente não se reuniu e saiu para ir para o bar para conversar. Se tiver 3 ou 4 pessoas já é suficiente. E vai para o bar para falar de qualquer coisa. Não precisa necessariamente falar de crise na igreja. Pode ser para falar de futebol, falar de política, falar de namoradas em potencial, qualquer coisa. Se tiver mais de 4 pessoas, dá até para jogar futebol. Estou mentindo? As pessoas os que frequentam aí podem confirmar a minha tese. E nessa questão de falar que os homens não devem se achar melhor uns que os outros, é porque quando a gente está no bar conversando, ali não existe mais o tenente, o doutor em economia, o estudante de jornalismo, o ateu católico. O que existe ali é só o homem comum, tá? E ali ninguém quer ser o cara com a razão e que todo mundo tem que só escutar, não pode falar. Todo mundo ali prefere ficar em pé de igualdade, a gente conversa de igual para igual, tá bom? Então isso aqui para o Chesterton é a camaradagem. E aí vocês podem imaginar: caramba, mas será que em momento nenhum não tem que aparecer uma pessoa que entenda mais do assunto? Vou dar o exemplo de novo do Centro Dom Bosco. Trabalhar com livro é muito difícil, porque você faz lá, passa a primeira revisão, você acha que está tudo bem no livro, sempre aparece algum outro erro. E você faz a segunda revisão, vai aparecer outro erro também. E isso a gente falando de pessoas que já estão acostumadas a fazer revisão de livro. Então imagina alguém que nunca viu uma revisão de livro. Será que essa pessoa, em nome da camaradagem, vale a pena colocar essa pessoa que nunca fez nada para fazer uma revisão de livro? Será que nesse caso não precisaria do especialista? E aí o Chesterton vai dizer: há um elemento que sempre deve tender à oligarquia, ou melhor, ao despotismo. Refiro-me à pressa. Se a casa pega fogo, um homem deve acionar os bombeiros, pois um comitê não poderia fazer. Se um acampamento militar é surpreendido pela noite, alguém deve dar ordem para atirar, pois não há tempo para uma votação. Então veja que quando a situação exige, quando a gente precisa de tempo, fazer a coisa com pressa, aí sim entra o especialista. Precisa de alguém que entenda mais daquele assunto. Só que até essa pessoa que entende mais do assunto, ela não é melhor do que as outras. É uma pessoa comum. Então o super-homem especialista não existe. Tá? Mesmo quando a situação exige um especialista, ele é um homem comum. Tá bem? E aí o Chesterton vai continuar, né? Ainda que um exército fosse constituído por Aníbais, era um general, ou Napoleões, não seria bom que, quando surpreendidos, saíssem todos a dar ordens ao mesmo tempo. Não, seria melhor que alguém desse as ordens sozinho, mesmo que fosse o mais estúpido deles. Tá bem? Então, eu acho que um outro caso que dá para exemplificar muito isso daqui, de que o homem que deve tomar as decisões não necessariamente é o super-homem, aquele cara, o falso santo, né? O cara implacável, bom em tudo, 10/10, é o caso do presidente Bolsonaro. Porque a gente consegue ver que o Bolsonaro é um cara do povo. Ele vai em bar, come pastel, anda de moto, faz tudo que uma pessoa comum faz. Enquanto os outros políticos tentam vender a imagem do super-homem, aquele cara que nunca erra, que está sempre disposto a se sacrificar pelo povo, e a verdade a gente sabe que não é nada disso. É um bando de picareta. Tá bem? Então, a coisa saudável na sociedade é que coexistam essas duas faces do homem. Né? Que coexista a camaradagem
com o especialista. Então, deve haver na sociedade a camaradagem e nos momentos de pressa deve haver o especialista, que é aquela pessoa idiota como as outras, mas que por conta da pressa exige que ela tome a decisão. Vai, é você que tem que fazer isso. E aí o Chesterton vai dizer, né? Pois bem, o perigo específico de nossa época, a qual chama imperialismo ou cesarismo, é o eclipse total de camaradagem da igualdade provocado pela especialização e pela dominação. A todos os homens apraz naturalmente a ideia do ócio, do riso e das discussões equilibradas e exaltíssimas. Mas ainda bate-nos à porta um fantasma. Estamos conscientes do grande desafio moderno do especialismo, ou concorrência desenfreada, os negócios. Os negócios não têm nada a ver com ócio, não têm que se ocupar da camaradagem, não fingirão ter paciência com todas as ficções legais e handicaps fantasiosos com os quais a camaradagem protege seu ideal igualitário. O argumento é essencial. Especialistas devem ser déspotas. Homens devem ser especialistas. É impossível a igualdade de uma fábrica de sabão. Logo, ela é impossível em toda parte. É impossível a camaradagem no monopólio de trigo. Logo, ela é impossível de maneira geral. Esta é a grande heresia moderna que modificou a alma humana a fim de adaptá-la às circunstâncias, em vez de modificar as circunstâncias para adaptá-las à alma humana. Se a fábrica de sabão é realmente incompatível com a fraternidade, a desvantagem é toda da fábrica de sabão, não da fraternidade. Certamente seria melhor viver sem sabão do que sem sociedade. Então, o que é que o Chesterton está apontando? Que é uma exigência, né, do mundo moderno que o homem seja cada vez mais competitivo e agressivo, e ele cita alguns exemplos de pessoas que tiveram que demitir os próprios pais em alguma empresa. Essa exigência do mundo moderno por especialização e essa concorrência desenfreada, ela está acabando com essa questão da camaradagem. E a sanidade do homem exige o contrário, né, que a camaradagem coexista com o especialismo, né, com a especialidade. Mas que isso só acontece em momentos de pressa. No fundo, é todo mundo igual. Tá? Isso é a democracia dos homens. Se a gente entende que nós possuímos todos a mesma natureza, e essa natureza é decaída, todos somos frágeis, passamos pelas mesmas situações, caímos nas mesmas tentações. Se a gente tem essa noção bem clara, eu acho que a gente consegue caminhar bem, como um homem saudável. Tá bem? Então, esse era a primeira questão, né? O homem são e a corrupção do homem são causada pelo mundo moderno. E aí agora a gente vai para o segundo, que é o feminismo ou erro em relação à mulher. Então, se o que mais apraz ao homem é a camaradagem, o que mais apraz à mulher para o Chesterton, né, coisa que deveria ser mais própria da mulher, é uma virtude que ele chama de domesticidade, que seria a virtude do lar. Tá? Mas antes de ver por que seria isso, a gente vai ver por que a domesticidade é mais própria da mulher do que do homem. E para elucidar essa questão, o Chesterton propõe um desafio. Ele vai dizer o seguinte: dê uma olhada no cômodo em que você está e selecione 3 ou 4 coisas que estiveram com o homem quase desde a sua origem. Não adianta a gente tentar achar aqui que a gente não vai achar. Suponha que você viu uma faca sobre a mesa, um bastão num canto e fogo na lareira. Você perceberá que cada uma delas tem uma qualidade especial. Nenhuma delas é especial. Cada uma das coisas que herdamos é universal e feita para suprir muitas necessidades diferentes. A faca destina-se a cortar madeira, a cortar queijo, a apontar lápis, a cortar gargantas, a atender uma miríade de engenhosos ou inocentes desígnios humanos. O bastão destina-se em parte a sustentar um homem, em parte a derrubar um homem, em parte a apontar uma direção como uma placa, em parte a dar equilíbrio como uma vara de contrapeso, em parte a entreter como um cigarro, em parte a matar como a clave de um gigante. É uma muleta e um porrete, um dedo comprido e uma perna extra. O mesmo ocorre, é claro, com o fogo, sobre o qual se ergueram as mais estranhas concepções modernas. Parece estar em voga a estranha fantasia de que o fogo existe para aquecer as pessoas. Ele não só existe para aquecer as pessoas, como também para iluminar a escuridão em que elas se encontram, para elevar seus espíritos, para tostar seus muffins, para arejar seus aposentos, para cozinhar suas castanhas, para contar a história a seus filhos. A gente pergunta, mas e daí? Onde é que ele vai chegar com isso daí? E aí ele vai seguir. Agora, a grande marca da nossa modernidade é a insistência em propor substituto para essas coisas antigas. O homem moderno agitará um cigarro ao invés de um bastão, apontará seu lápis com um apontador, em vez de usar uma faca,
e terá a audácia de preferir ser aquecido por uma tubulação de água quente a sê-lo aquecido pelo fogo. Então a gente vê que essas coisas que ele mostrou, esses objetos que existiam com o homem desde a antiguidade, eram objetos comuns que serviam para diversas coisas. Então a faca que servia para fazer várias coisas, o fogo que servia para várias coisas, o bastão que servia para várias coisas. E o que ele diz é que no mundo moderno, essas coisas foram substituídas por objetos que só têm uma finalidade. Só servem para fazer exatamente aquilo, para mais nada. E aí ele segue. Ao homem mediano, o que lhe dificulta ser universalista é ter de ser especialista. Ele não tem apenas de aprender um ofício, mas tem de aprendê-lo tão perfeitamente que lhe possa servir de sustentáculo numa sociedade mais ou menos implacável. Isso vale para os machos em geral, do caçador primitivo ao moderno engenheiro elétrico, que não devem simplesmente agir, senão distinguir-se. O engenheiro elétrico tem de ser um engenheiro muito elétrico, caso contrário será sobrepujado por engenheiros ainda mais elétricos. Todos eles são como homens, que tendo alcançado o elevado cume de uma montanha e vendo o horizonte, depois descem por diferentes caminhos em direção a diferentes cidades, uns viajando devagar, outros depressa. Isto está bem, é de fato necessário que haja pessoas viajando para diferentes cidades. É necessário que haja especialistas. Mas será que ninguém deve contemplar o horizonte? Será que toda a humanidade tem de se dividir entre cirurgiões especializados e distintos encanadores? Tá? Então, essa comparação com os objetos. Será que toda a sociedade inteira, todo mundo tem que ser especialista em alguma coisa? Ou será que alguma parte da sociedade, ao invés de ser especialista em alguma coisa, deve ter aquela ideia universal da sabedoria, de saber um pouco de cada das coisas, não conhecer a coisa a fundo, mas pelo menos de conhecer as causas, conhecer um pouco delas. Tá bem? E o que ele diz é que o que a natureza quis fazer é deixar a inteligência com o homem e a sabedoria com a mulher. Então a inteligência que é estreita, que se dirige a alguma coisa, ela fica com uma parte da sociedade, que seriam os homens, e a sabedoria, que é saber todas as coisas, talvez não sabendo tão bem, mas um pouco de cada coisa, ficaria com a mulher. E aí que a gente encontra o problema da modernidade, né? Que quando joga a mulher no mercado de trabalho, ela exige que a mulher, ao mesmo tempo, você tenha a sabedoria de saber um pouco de todas as coisas, e exige que a mulher seja especialista em determinado assunto. Tá? E isso aí que para o Chesterton é uma tortura. Como é que a gente exige de uma pessoa um trabalho tão desgastante como esse? E ele vai dizer: o que não se pode esperar de uma mulher é que suporte algo como esse dever de cunho universal, quando tem de igualmente suportar a crueldade direta de um trabalho competitivo ou burocrático. A mulher deve ser cozinheira, mas não uma cozinheira competitiva. Professora, mas não uma professora competitiva. Decoradora de interiores, mas não uma decoradora de interiores competitiva. E qual que é a prova cabal de que essa parte da sabedoria, de saber um pouco de cada coisa, deve ficar com a mulher e não com o homem? E ele vai dizer que essa prova são as crianças, porque as crianças elas estão mais próximas da mulher, os bebês, numa fase que pouco interessa para eles ser muito bom em matemática, ou muito bom em engenharia, ou muito bom em filosofia, mas naquela fase que ele precisa saber um pouco de cada coisa, porque ele está entrando no mundo. Né? A operação natural cerca as mulheres de crianças muito pequenas, que não requerem ensino de nada menos de tudo quanto existe. Bebês não têm necessidade de aprender o ofício, mas de serem introduzidos no mundo. A mulher, enfim, é geralmente encerrada em casa, no preciso momento em que ele começa a formular todas as perguntas que existem e algumas que não existem. Então, vocês imaginem a tragédia de um homem que é acostumado a fazer só um determinado tipo de trabalho, de ter que lidar com um bebê que precisa de tudo. Tá? E aí que a opinião dos modernos é dizer que esse trabalho de casa, que a mulher tem que ficar em casa e cuidar das crianças e do lar, é uma coisa chata. E é isso que o Chesterton não vai aceitar. Né? Quando, por exemplo, chama-se a domesticidade de fatigante, toda dificuldade surge do duplo sentido da palavra. Se fatigante designa apenas um trabalho terrivelmente pesado, tenho de admitir que o trabalho doméstico de fato fatiga a mulher, assim como fatigaria um homem o trabalho na catedral de Amiens ou detrás de um canhão de Trafalgar. Mas se fatigante designa um trabalho que, além de pesado, é insignificante, insosso e de pouca importância para a alma, então eu desisto de discutir. Tá bem? Então a gente vê, né? A primeira modernidade ela força a mulher a fazer a mesma coisa que o homem, e aquelas que ainda resistem, que querem ficar em casa, elas dizem: não, mas esse trabalho em casa ele é tão sem graça, não tem aventura nenhuma. Quando para o Chesterton é o contrário, a aventura está dentro de casa. É ser universal, introduzir uma criança no mundo é uma coisa muito, muito bonita. Muito melhor do que, às vezes, você ter que ficar num trabalho chato, burocrático, escrevendo papel, apresentando relatório.
Tá bem? Então, esse que é pro Chesterton, que é o problema da modernidade. Quando exige da mulher que ela tenha a sabedoria de ficar em casa e ainda assim chama essa grande aventura de ficar em casa, que ele chama de domesticidade. Diz que é uma coisa chata, irrelevante, sem sentido, coisa preguiçosa, e ainda exige, além desse trabalho fardo, desse trabalho árduo, exige da mulher que ela seja especialista em determinada coisa. Isso para ele que é inaceitável, tá bem? Então a feminista, ela não é a mulher saudável. A mulher que se determina a fazer esse tipo de coisa, uma hora ela vai arrebentar. Uma hora vai dar alguma coisa errada. E como que a gente vê isso principalmente na faculdade? Às vezes a gente vê aquela mulher que foi criada pela família, foi criada pelos pais em casa, ela entra normal na faculdade. Como é que ela sai da faculdade? Careca. Quando não sai careca, sai com cabelo rosa. Quando não sai careca, nem com cabelo rosa, sai viciada em alguma droga. Quando não sai isso, ela sai de casa, não termina nem a faculdade. Pô, será que isso é normal? Será que isso é normal mesmo? Não tem nada demais acontecendo? É pra gente pensar, pelo menos, nisso daí. E quando a gente pensa nessas duas coisas, primeiro, que o erro do homem, que o Chesterton disse que o erro do homem comum, né, seria esse vício no mundo dos negócios, essa coisa de ser implacável, competitivo o tempo inteiro, e não pensar mais nos amigos, eclipsar a camaradagem pelo imperialismo, e o homem cada vez mais voltado para o mundo dos negócios. E a mulher que começa a ver no seu trabalho doméstico uma coisa chata, sem graça, a maravilha está lá fora, é trabalhar no comércio. Se os dois estão olhando para fora, quem que vai olhar para os filhos? Quem que vai cuidar das crianças? Tá? Então, o terceiro problema sobre a educação das crianças comuns, né? A criança comum ou a educação das crianças comuns, ela é uma consequência direta dos dois primeiros erros. Tá bem? Então, se o homem está fora de casa, se a mulher está fora de casa, quem é que vai cuidar das crianças? Tá? E talvez nessa época o anticoncepcional ainda não estivesse tão forte, porque aí a gente pode dizer hoje que as crianças não estão sendo cuidadas porque elas nem existem. Né? Mas com as que existem, quem que está cuidando delas? Então, se os pais não tiverem autoridade sobre as crianças, alguém vai ter. Então, qual que seria o erro em relação à criança? E aí tem alguma coisa aqui que foge um pouquinho do nosso assunto, mas que para a época do Chesterton fazia muito sentido. Né? No início do século XX, na Inglaterra, a gente talvez não tenha muita noção disso, porque acho que a eugenia hoje ela é mal vista, né? Mas no início do século XX era tido como ciência, todo mundo gostava, achava muito legal. Depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as pessoas tiveram que mascarar com outros nomes. Né? Hoje a eugenia é tratada com outro nome, existem outros eufemismos para tratar a eugenia. Mas para a época do Chesterton fazia todo sentido. Então, algumas figuras muito grandes, que a gente até tem alguma admiração, como o Winston Churchill, eram favoráveis à eugenia. Só que a eugenia ela já era um problema muito grande. Porque quando a gente pensa que toda a questão da formação da pessoa, ela está antes dela nascer, o que resta para a gente fazer depois? Então, a eugenia meio que abolia a educação. E o Chesterton fez uma comparação disso com uma doutrina do calvinismo sobre a predestinação, né? Tanto que essa parte aqui do que há de errado com o mundo, sobre o erro da educação dos filhos, começa com a seção O Calvinismo de Hoje. A diferença entre puritanismo e catolicismo não está em aceitar uma meia dúzia de palavras e gestos como sagrados e significativos, mas em aceitar que quaisquer palavras e gestos são sagrados e significativos. Para um católico, qualquer ato cotidiano é uma dramática dedicação ao serviço do bem ou do mal. Para o calvinista, nenhum ato pode ter caráter tão solene, uma vez que a pessoa que o pratica foi predestinada desde a eternidade e agora não faz mais do que preencher seu tempo livre até que se cumpra o seu destino. A diferença é que para um cristão como eu, esta breve vida terrena é intensamente emocionante e preciosa. Para o calvinista como o Sr. Bernard Shaw, ela é confessadamente maquinal e desinteressante. Para mim, esses 70 anos são a batalha. Para o calvinista fabiano, são apenas uma longa procissão de vencedores com seus lauréis e vencidos com seus grilhões. Para mim, a vida terrena é o drama, para ele é o epílogo. Os partidários de Shaw pensam no embrião, os espíritas no fantasma, mas os cristãos pensam no homem. Então veja, é bem isso, né? Pro eugenista, toda a formação do homem, ela depende do momento antes dela nascer. Então você vai escolher o casamento, é melhor que essa pessoa aqui não tenha filho, é melhor que você se case com outra pessoa, essa aqui pode fazer você herdar o gene do mau caratismo, da indisciplina.
Então tudo tá antes do nascimento. Mas se você se concentra só em antes do nascimento, e depois que a criança nasceu, o que você vai fazer? Então, a ascensão da eugenia, ela gerou um problema na educação. E o que o Chesterton está tentando fazer a gente lembrar é que o jogo não é esse. Não importa a combinação de genes, porque isso é muito... Não dá pra gente, não é uma ciência somente de adição, não é... o pai tem 2 pernas, a mãe tem 2 pernas, a criança vai nascer com 4 pernas. Não é essa soma simples. Tem uma coisa muito mais complexa por trás que a gente não conhece praticamente nada. Tá bem? Então, o jogo está na educação. E aí ele vai apontar diversos problemas da educação, né? Então ele aponta o problema de uma educação que não quer ser autoritária, quando na verdade tudo que é educação é ser autoritária. Uma educação que não é autoritária não é educação. Porque se você não tem autoridade sobre aquela pessoa, o que você vai ensinar para ela? Tá? E se a família não quiser ter autoridade sobre aquela criança, alguém vai ter. Outro erro que ele aponta é o erro das escolas que não querem ensinar a verdade. Então as escolas ensinam tudo, ensinam como escovar os dentes, ensinam como se barbear, mas elas não ensinam a falar a verdade. E se você não ensina a verdade, não sobra nada. Mas o erro da educação que eu queria apontar aqui, que eu acho que faz mais sentido com o que a gente está falando, é que é uma educação que exclui os pais. Então ele vai dizendo: há pelo menos uma coisa da qual nunca se ouviu sequer um rumor nas escolas populares: a opinião do povo. As únicas pessoas que parecem não ter nada que ver com a educação das crianças são os pais dela. E, como a gente viu lá no início, né? O homem comum está muito preocupado com os negócios. A mulher comum está muito preocupada com os negócios. Quem que vai se preocupar com as crianças? Ninguém, né? Então, se os pais não suprirem essa autoridade, se a família não voltar à educação, outra pessoa vai se preocupar. E o que é que a gente está vendo hoje é que essa é uma preocupação cada vez maior do Estado. Então, cada vez mais as crianças estão entrando mais novas nas escolas, e elas ficam muito mais tempo nas escolas também, não é verdade? Quando, na verdade, é o contrário que devia acontecer. O fato da criança ser um produto dos pais devia fazer com que a gente tivesse uma responsabilidade muito maior sobre a educação das crianças. E isso ele vai dizer no outro livro, né, Superstição do Divórcio. A criança é uma explicação dos pais. E o fato de que se trata de uma criança humana é a explicação dos laços imemoriais que ligam o pai e a mãe. Quanto mais humana, isto é, quanto menos animal, for a criança, mais legítimos e duradouros são os laços. Muito ao contrário de qualquer progresso cultural ou científico que tenda a afrouxá-los, todo progresso deste tipo deve, logicamente, tender a estreitá-los. Quanto mais coisas houver para a criança aprender, mais tempo ela terá de permanecer na escola natural para aprendê-las. A escola natural que ele diz é a família, né? Então, quanto menos coisa a família tiver para ensinar, ou seja, quanto menos tempo os pais tiverem para dedicar para os filhos, mais tempo é a escola que vai ter para dedicar para os filhos. Tá? E a gente vê o quê? Que a educação da escola, ela nem sempre bate com a educação dos pais. E também pouco importa se os pais querem alguma coisa, porque a escola pode muito bem impor outra coisa. Então, eu comecei a fazer agora, recentemente, um mestrado em educação. E o tema da minha tese de mestrado é sobre a BNCC. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Base Nacional Comum Curricular. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que vai nortear toda a educação de base do Brasil, independente se a escola é confessional, particular ou pública. Ou seja, independente também da vontade dos pais. Não adianta o pai querer trocar o filho de escola, porque é sempre a mesma coisa que vai estar sendo ensinado. E a questão do ensino por competências, né, que a gente já vê que tomou as universidades. Hoje você nem sabe como, mas tudo na universidade é competência. Vai falar disso aqui para ter determinada competência. Vai falar daquilo outro para ter determinada competência. E o curioso é que na BNCC, a competência não é para os universitários de 20 anos, 25 anos. É para as crianças. Então, eu desafio que depois baixem o documento da BNCC para ler. Na BNCC, existem competências previstas para uma criança de 0 ano até 1 ano e meio. Então, a criança com 0 ano, 1 ano e meio, ela deve aprender a distinguir determinado som. Ela deve aprender a fazer determinado barulho. Pô, isso é absurdo, cara, pensar numa coisa como essa. Porque quando você diz competência para uma criança dessa idade, você já está pensando o quê? Na profissão que ela vai obter lá no futuro. Então, as crianças, desde antes de andar, elas já estão sendo preparadas para, no futuro, serem conduzidas para uma educação que, durante toda a vida delas, só vai apontar para uma direção, que é suprir uma vaga no mercado de trabalho. Como que isso é distante da educação católica, não é? Que é uma educação que aponta para o céu, que aponta para a graça.
né? Uma educação que só aponta para o mercado de trabalho. E como que a gente também caiu nesse erro? Quantos de nós aqui só pegamos num livro para passar em concurso ou para fazer prova e demoramos tempos, né, para poder pegar um livro pela primeira vez para estudar aquilo que importa? Tá bem? Mas se a gente tem a família o tempo todo preocupado com os negócios, a gente não pode esperar que a criança tenha um resultado diferente disso. Tá? Se os pais estão preocupados somente com os negócios, é óbvio que quem tomar conta das crianças vai se preocupar também somente com os negócios. Tá? Então, é mais ou menos isso, pessoal. A família, ela deve ser uma unidade. A família deve existir na sociedade, porque um homem comum, ele não consegue se defender disso daí sozinho. Tá? O homem comum, ele é muito pouco para resistir a essa tendência do imperialismo. A mulher comum, sozinha, ela é muito pouco para resistir à sedução do feminismo. E as crianças, então, coitadas, que não tem ninguém, elas precisam da família, precisam dos pais para resistir a ataques como esse. Não tem em quem se defender. E aí, agora já para terminar, eu pego só essa frase aqui do Chesterton, né? Sem a família somos indefesos perante o Estado, que em nosso caso é o Estado servil. Para empregar uma metáfora militar, a família é o único tipo de formação capaz de repelir as investidas dos ricos, que aqui no caso também são as investidas do Estado, né? Então é por isso que a família deve existir. Porque se não houver família, não há quem defenda o bem. Tá? O bem acontece na família e deve ser preservado pela família. Tá? Então agora, pessoal, para terminar, eu queria só que a gente fizesse aqui uma oração que um bispo lá da Inglaterra compôs para que a gente pedisse para que o Chesterton fosse beatificado. Tá bem? E aí depois a gente acaba a aula. Deus nosso Pai, vós que enchestes a vida do vosso servo, Gilbert Keith Chesterton, com aquele sentido de admiração e alegria, e lhe destes uma fé que foi o fundamento de seu incessante trabalho, uma esperança que nascia de sua perene gratidão pelo dom da vida humana, uma caridade para com todos os homens, particularmente em relação aos seus adversários, faz com que sua inocência e seu riso, sua constância no combate pela fé cristã em um mundo descrente, sua devoção de toda a vida pela Santíssima Virgem Maria, e seu amor por todos os homens, especialmente pelos pobres, concedam alegria aos que se encontram sem esperança, convicção e ardor aos crentes tíbios e conhecimento de Deus àqueles que não têm fé. Rogamos a vós, Senhor, que nos conceda as graças que vos pedimos, de maneira que, sendo a vossa vontade, seja reconhecida a santidade de Gilbert Keith Chesterton e que a Santa Igreja permita que ele seja proclamado beato. Tudo isto vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém.